Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre a competência da Assembleia Geral das associações privadas. O artigo 59 do Código Civil diz que compete privativamente a Assembleia Geral. Mas antes eu vou explicar para vocês o que é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é quando nós reunimos todos os associados de uma associação, quando nós convocamos todos os associados. Isso se chama Assembleia Geral. E compete o que a Assembleia Geral? Destituir os administradores e alterar o estatuto. Isso quer dizer que toda vez que tiver a intenção de destituir os administradores de uma associação, ou então alterar o estatuto de uma associação, vai ser necessário convocar uma Assembleia Geral, ou seja, chamar todos os associados para que eles possam votar quanto à destituição dos administradores e também votar quanto à alteração do estatuto. Devemos observar que o artigo 59 é uma norma cogente, ou seja, o próprio estatuto da associação não pode trazer uma disposição diversa. Ele é obrigado a observar o artigo 59 e toda vez que a associação for destituir os administradores ou alterar o estatuto, ela vai ter que convocar uma Assembleia Geral. Essa é a competência exclusiva da Assembleia Geral, mas devemos lembrar aqui que essa competência é competência legal. Nada impede que num estatuto da associação a Assembleia Geral tenha competência para outras atribuições. Por exemplo, votar ou eleger os administradores ou eleger também as comissões. Isso também pode ser uma competência privativa da Assembleia Geral, desde que conste do próprio estatuto da associação. Mas o Código, a lei, não faz essa exigência. Ele só faz exigência da convocação da Assembleia Geral para destituir os administradores e para alterar o estatuto. O parágrafo único do artigo 59 determina que para destituir os administradores e para alterar o estatuto, será necessário convocar uma Assembleia Geral especificamente para esse fim. O que vai acontecer então? Essa associação vai ter que mandar um comunicado, uma convocação para os associados e nessa convocação vai ter que constar qual é a finalidade dessa Assembleia Geral. Vai ter que estar escrito nessa convocação, por exemplo, que essa Assembleia Geral terá o objetivo de destituir os administradores ou então terá o objetivo de alterar o estatuto. Parágrafo único do artigo 59 também determina que o quórum para a instalação da Assembleia e também o quórum para votação será determinado no próprio Estatuto. Então veja bem, o Código Civil não traz nenhuma determinação de quórum. Ele não diz, olha, tem que ser 1/5 dos associados, tem que estar 2/3 dos associados. Ele não traz o quórum. O quórum ficou ao encargo do próprio Estatuto, que definirá então qual vai ser o quórum para destituir os administradores ou então o quórum para alterar o estatuto ou outra determinação então que caiba à Assembleia Geral, outra atribuição que caiba à Assembleia Geral que seja previsto no estatuto. O parágrafo único do artigo 59 também determina que o estatuto deverá prever os critérios de eleição dos administradores. Devemos lembrar que nós já estudamos no artigo 54 quais são os requisitos que devem conter um estatuto. E lá no artigo 54 não constam os critérios de eleição dos administradores. Como o parágrafo único do artigo 59 foi introduzido no Código Civil, foi alterado no Código Civil em 2005, ele trouxe essa nova disposição, dizendo que o estatuto da associação também já deverá prever quais são os critérios de eleição dos administradores. O artigo 60 do Código Civil diz que a convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantindo a 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Então veja bem, o próprio estatuto já deverá determinar qual a forma de convocação dos órgãos deliberativos. Se será, por exemplo, trimestral, será anual. No entanto, se uma minoria quiser convocar os órgãos deliberativos fora desse prazo, ela terá o direito de fazer isso mediante 1/5
1/5 dos associados. É o que nós podemos chamar aí dos direitos das minorias, no caso da associação privada. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Compete exclusivamente à Assembleia Geral destituir os administradores e alterar o Estatuto. A Assembleia Geral, nesses dois casos, terá que ser convocada para um fim específico, ou seja, destituir os administradores ou alterar o Estatuto. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma garantida pelo Estatuto, mas uma minoria, mediante 1/5 dos associados, também poderá convocar os órgãos deliberativos. Se você gostou dessa aula, comente o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se já em nosso canal.